Mas, indo agora para a parte mesmo do ciclo de desenvolvimento, o nosso ciclo de desenvolvimento de software ele se caracteriza por dois momentos. O momento de upstream e o momento de downstream. Pri, o que é isso? O fluxo de upstream, gente, é o seguinte. Quando eu me encontro na parte de análise, a curto e grosso, assim, sabe, gente? Bem pontual, assim. Se eu me encontro na fase de análise, documentação e entendimento do projeto como o cliente, isso aqui é muito importante, gente. Com o cliente é upstream. Upstream é que nem eu falei no workshop, eu acho que teve ontem da EBAC, que foi o seguinte: momento de upstream é quando o cliente chega, bate na sua porta e diz, ó, eu quero que vocês desenvolvam esse produto, ou eu quero contratar o produto de vocês, mas fazer alguns ajustes. Então, esse é o momento de upstream. É o momento onde a área de negócios, designer, customer, success, várias áreas da empresa, sentam com aquele cliente, entendem a dor dele e vão começar a desenhar com ele essa fase inicial do projeto, tá? E nessa fase inicial, a gente tem muitas coisas, tá? A gente tem desde o comercial, tá? O comercial que entra em contato com o cliente, entende a dor inicial, né? Porque é importante o comercial entender essa dor inicial para entender se está dentro do escopo de desenvolvimento da empresa, né? Se a empresa é capaz de desenvolver aquilo. Depois disso, a gente também conta com a área de projetos, né? Que você vai ouvir muito falar disso aqui, de área de projetos. E o que é essa área de projetos, né? Os profissionais dessa área de projetos são vários, tá? Aqui você imagina assim que um exemplo bem prático, tá? Você tá querendo construir, ter uma festa, você quer fazer essa festa de Natal, por exemplo. Você não quer se incomodar com nada da sua festa de Natal. E aí você vai numa agência, uma pessoa especializada em eventos, e vai dizer para essa pessoa, olha só, eu quero a minha festa de Natal para 100 pessoas e eu quero dessa forma. Tu vai descrever como que tu quer a festa de Natal para essa empresa que organiza eventos, tá? Essa empresa que organiza eventos, essa parte inicial de elaborar e gerenciar, a gente pode nomear ela como área de negócios, tá? E aí, essa área de negócios, no caso desse exemplo de chamar uma organização de eventos, é composta por N funcionários. Tem cerimonialista, tem decoração, tem buffet, tem um monte de coisa. E na hora da gente fazer o upstream do nosso projeto, não é nada diferente disso, tá, gente? Aqui nós contamos com designer, tá? Nós contamos com UX, nós contamos com PMs, tá? Que na nossa linguagem são os project manager, né? São pessoas que gerenciam um projeto. Nós temos também aqui como profissionais nessa área de negócio, nós temos o nosso PO, que é o Product Owner, né? Que é mais conhecido como dono do produto. E por que ele é muito conhecido como dono do produto, gente? Porque quando o PO, quando existe essa estrutura de PO, ele se torna dono do produto, por quê? Porque ele é a representação do cliente de forma viva dentro da empresa. O PO, ele tem toda uma imersão, todo um contato com o cliente e ele realmente absorve o que o cliente quer e as dores do cliente, porque ele se torna o cliente vivo dentro da empresa, porém com toda a bagagem de área de negócios, tá? Então, por isso que é tão importante termos essa figura do PO, tá? Dentro do upstream, o que mais nós podemos ter? Nós podemos ter gerente de projetos. E aqui
Eu vou botar somente esses 5 itens por causa que foi o que eu encontrei em comum nessas 5 empresas que eu passei ao longo, tá, desse tempo. Tem empresas que são compostas por mais pessoas nessa área de projeto, tá? São compostas por mais profissionais que fazem toda essa estrutura inicial de ter contato com o cliente, de entender a solicitação, de criar protótipos, de criar documentação e de realmente fazer todo o processo inicial para apresentar o projeto para o cliente e o cliente dá a validação de que se está correto ou não está correto, se precisa de ajuste, se não, se já pode passar para frente para a gente ir para o downstream. Então, é uma equipe de vários profissionais, onde cada um tem uma função, tá? E aí você está se perguntando, ok, Pri, entendi, né, que o nosso processo de upstream começa lá no comercial, captando o cliente ou entendendo o cliente, para depois passar para a nossa área de projetos. Mas o que acontece, né, com todos esses profissionais? O que eles fazem? Então, aqui na área de projetos, nós também vamos falar de atribuições, tá? Que é algo muito importante, né? O que tem de atribuição nessa área de projeto? Nós temos contato direto com o cliente, visando, né? O contato direto com o cliente visa entender a dor e o problema que deve ser resolvido. Nós também temos a parte de prototipação. Isso daqui é essencial, porque através disso você consegue gerar experiência de usuário, você consegue mapear cenários ou identificar ações não vistas pelo cliente. E por que isso, gente? Quando você trabalha com user experience, tá? Existe, dentro da área de designer, existem muitas divisões, tá? E uma delas é user experience. O user experience é a pessoa responsável por garantir toda a experiência e imersão do usuário final no app, no site, no o que quer que seja construído. E essa pessoa que cuida de toda essa experiência, além dela ter contato com o cliente, entender o problema, entender a dor, ele vai gerar um protótipo do que é necessário para sanar aquilo. Porque o cliente ele pode chegar com várias ideias, mas não necessariamente aquelas ideias vão resolver aquele problema. Ou as ideias que o cliente chega, nenhuma vai resolver o problema. Então, essa pessoa vai pegar e vai absorver aquilo de lá e daqui a pouco vai propor coisas do tipo, em vez da gente fazer essa ação, o que a gente acha melhor? Fazer essa ação e mostrar através da prototipação o ganho de fazer de X forma em vez de Y forma. Então, essa parte da prototipação é muito importante, tá? Quando a gente tem essa parte, quando a gente tem pessoas que estão ali, que entendem desse processo, muitos erros de você desenvolver algo que nem vai ser utilizado, que acontece muito, gente, quando a gente não tem profissionais capacitados para fazer essa parte de prototipação, entender o cliente, realmente desenvolver algo que é para aquela dor. Acontece do time desenvolver várias funcionalidades e aquelas funcionalidades nem serem utilizadas no dia a dia, tá? Então, a gente tem isso, a gente tem contato direto com o cliente, nós temos a parte de prototipação, nós temos documentação, que é muito importante, e essa documentação, gente, é feita por todas as áreas. User Experience vai prototipar e vai documentar toda aquela experiência. Depois disso, vai ter a parte do designer, de fazer o design das telas, que vai gerar uma documentação. Depois vai ter o PO e o PM fazendo a documentação, o levantamento de requisitos. Então, a gente vai ter toda uma documentação do que deve ser desenvolvido. Porque dessa forma, tudo fica documentado. Todos os contatos, o que foi sugerido, o que foi aceito, o que não foi aceito,
esse diário de bordo, tá? Vocês vão ouvir muito falar disso daqui, diário de bordo. Nesse diário de bordo é adicionado todas as informações, comunicações, tudo com o cliente. Tudo que é sugestão, alteração, modificação, remoção, tudo é registrado nesse diário de bordo. Esse diário de bordo ele é muito utilizado pela área de negócios, até para ter uma documentação que resguarde ele de no futuro o cliente vir e dizer, mas eu queria daquele jeito e não foi feito. E aí o PO, o PM vai olhar nesse diário de bordo, vai procurar essa informação e vai ver o que aconteceu em que momento. Se ele realmente pediu, se ele realmente não pediu. Então, esse diário de bordo ajuda muito a salvar de certas situações que o cliente pode nos colocar no futuro, tá? Então, gente, outra parte aqui que eu vou colocar no upstream também, o nosso levantamento de requisitos. Muito importante, que eu sempre bato na tecla, que você que precisa saber fazer isso. Você vai fazer isso no seu dia a dia? Talvez não, depende muito da estrutura da empresa que você trabalha, mas você precisa saber levantar requisitos, porque vai te tornar um excelente analista. Você vai saber analisar documentações, protótipos. Você vai sair um analista profissional quando você entende levantamento de requisitos, tá? Além disso, além de se tornar um excelente analista, saber analisar documentações e protótipos, você vai ter pleno domínio do negócio. E isso é muito importante para nós QAs. Vocês vão entender sobre conflito de demandas, bloqueios de funcionalidades. E quando você tiver uma certa maturidade, né? Maturidade que eu falo é de entender sobre áreas correlacionadas, por exemplo, eu sou um QA, mas eu entendo de front-end, eu entendo de back-end, eu entendo de infraestrutura, eu entendo de banco de dados, eu sei como que o meu time trabalha, eu sei como o meu sistema funciona. Você vai entender uma coisa muito importante: inviabilidade técnica. Quando chegar uma demanda para você e você analisar, você vai saber se existe ou não a possibilidade daquilo acontecer. E isso, quando você começa a ter esse domínio e começa a entender isso, o mundo de vocês vai assim, ó, vai dar uma virada de chave. Porque quando você chegar nesse nível de entender sobre inviabilidade técnica, pode ter certeza que você está a um passo de se tornar engenheiro de software. Porque uma pessoa que entende de viabilidade técnica é uma pessoa que já tem experiência tanto teórica quanto prática, quanto ela já tem um nível de maturidade grande sobre outras áreas, que nem eu falei, desenvolvimento, né, de back-end, front-end, banco de dados, servidor. Então a pessoa já começa a entender de um mundo todo à sua volta, começa a entender de todo o ecossistema e consegue sim participar dessas reuniões junto com o cliente e dizer se é viável ou não viável tecnicamente, tá? Então, por isso que é tão importante você QA aprender sobre levantamento de requisitos. Você tem toda uma jornada que vai fazendo a tua evolução passo a passo até você se tornar um engenheiro de software. Ou se, eu não quero me tornar um engenheiro de software, mas eu vejo que eu quero migrar para a área de negócio, porque com a minha bagagem de qualidade, com a minha bagagem de teste, eu vou melhorar muito mais o processo da minha empresa. Você vai estar preparado para isso, tá? Por isso que é super importante a gente não ficar somente nas nossas atribuições. O QA é uma pessoa que não se contenta com pouco, gente. QA não se contenta com pouco. O QA, ele sempre tem que enxergar mais. O QA tem que ser a melhoria contínua. O QA é melhoria contínua em pessoa, é a definição da melhoria contínua. Porque ele vai receber uma funcionalidade, ele vai receber um requisito, vai receber uma demanda, vai testar, mas ele vai ter a capacidade, de acordo com a sua maturidade, com a sua experiência, com o seu desenvolvimento, com o seu estudo, ele vai ter capacidade de sugerir melhorias.
E aí, com essa sugestão de melhorias, o QA que tem domínio de levantamento de requisitos, ele vai sugerir a melhoria em formato de levantamento de requisitos. Ele vai chegar para o PO e vai dizer assim, ó, eu fiz o levantamento de requisitos de uma melhoria. Vocês que decidam aí se vai acontecer ou não. Então, você começa a se tornar uma pessoa fora da curva. Uma pessoa que ajuda o time e mostra que não é somente um abridor de bugs, como a gente escuta muito no dia a dia, tá? Que QA é abridor de bugs, que QA só sabe executar, que QA só sabe clicar no botão. Então, você começa a mostrar que o QA não é só isso. Que o QA entende de muita coisa à volta. Então, por isso que é tão importante aprender sobre levantamento de requisitos, e eu faço questão de ensinar isso para vocês, para os meus alunos, para os meus mentorados, todos passam por essa parte de levantamento de requisitos, tá?